curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando sempre, recado no começo do vídeo, e a minha câmera está caindo. Se você quiser fazer essa leitura do seu mapa astral, previsões, revolução solar, entender um pouquinho mais sobre você, sobre as suas questões, também fazer a mentoria, onde a gente tem atendimento terapêutico toda semana através da astrologia e também outras ferramentas de autoconhecimento, ou também através do curso online, onde você aprofunda aí os temas de astrologia, onde você pode entender melhor sobre você e sobre o seu entorno. Agora eu vou falar de um tema super legal para você entender aqui, e eu vou especificar principalmente num desses aspectos aqui, que é Vênus. Já parou para pensar que a gente também, dentro das mitologias, a gente também tem isso aqui também, mas com outros nomes? Ou seja, o que a gente entende é que, e tá caindo um pé d'água, então se vier a hora de chuva, já aproveita que aquele vídeo é SMR, sabe? Com chuva, com terapia, que é isso aí, vamos lá. Então o que a gente entende é que existe sim uma lógica e que todas essas filosofias, mitologias que sejam, elas convergem-se para o mesmo lugar. Mas hoje a gente vai falar sobre Vênus e as 3 fases do amor. Uma coisa que é muito importante é, Marcela, a gente tem que desenvolver as 3 fases. Ó, se a gente tem um mapa astral, em tese a gente tem que desenvolver as 3 fases, mas contudo, porém, todavia, a gente não vai desenvolver às vezes, porque às vezes a gente tem um aspecto a desenvolver mais, ou a gente às vezes é mais enraizado, né, em outra, mas seria muito interessante a gente desenvolver sempre os 12 signos, os 12 aspectos dentro da gente, de uma maneira equilibrada, harmônica e possível. A gente vai começar falando sobre Vênus em Touro, né? Vênus em Touro tá lá no meu primeiro quadrante. Então a gente tem uma Vênus no primeiro quadrante, que é Touro, certo? A gente tem uma Vênus que é em Libra no terceiro quadrante e a gente tem a última Vênus, que é a Vênus em Peixes, que está lá no meu quarto quadrante. Olha que interessante, né? Se a gente parar para ver, a Vênus ela fica mais na parte superior, né, do mapa astral. Ela fica muito mais na parte superior, né? Ela fica muito mais na parte superior. O que é a parte superior do mapa astral? Quando a gente divide aqui o círculo, né? Então aqui a parte superior. Isso já vai dizer coisas também pra gente. A gente tem informações com relação a isso, mas eu não vou falar aqui neste vídeo aqui agora. Mas vamos lá, Vênus em Touro, capacidade, né, de agregar em mim mesma. Então vamos lá. Tô aqui, né, ó, aqui, ó, tô aqui. Então o que eu, Marcela, tenho como posse? Então eu, Marcela, como posse, tenho o cabelo liso dessa cor, que eu não pinto. Eu, Marcela, como posse, tenho os olhos claros, né? Eu, Marcela, como posse, tenho esse meu jeitão aqui de falar isso. Eu, Marcela, como posse, tenho várias coisas. Então, ou seja, eu, Marcela, como posse, aquilo que eu tenho, porque, por exemplo, assim, pode ser que a minha vizinha não tem cabelo liso, ela tem cabelo encaracolado. Então, o que ela tem não é igual ao que eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer é, poxa, se eu tô com esse cabelo aqui, o que eu tenho que fazer? Valorizar e cuidar. Porque é o que eu tenho, é onde eu estou inserida, é onde eu estou materializada, entendeu? E aí a gente vai falar de um princípio que tem muita gente fala sobre a beleza física, né? A beleza da voz. A gente fala muito sobre a energia de touro, né? Eu tenho muitas pessoas que têm forte energia taurina, geralmente são muito bonitos, refinados, né? Porque tem uma inclinação para aquilo, né? Gosta muito da estética, né? A estética ela é importante? Ela é importante porque Vênus, ela fala da harmonia. O problema é que a gente não pode abusar disso aí, né? Chegar num determinado ponto, minha vida é só isso. Apesar de pessoas que às vezes vieram trabalhar isso no mapa, mas a vida não é só isso, né? A vida não é só isso. Então, isso é uma coisa importante. Então, a primeira fase do amor é eu me amar. Olha, ó, tá na segunda casa, gente. É aprender a me amar. Aprender a me amar. E o que é aprender a me amar? Aprender a me amar é saber o que eu tenho,
e valorizar o que eu tenho, e aceitar o que eu tenho, e fazer do que eu tenho o melhor do que pode ser feito, né? Depois a gente vai para esta Vênus, que é esta Vênus que a gente vai trabalhar hoje. A Vênus em Libra, capacidade de perceber e agregar com o outro, né? Que é que eu já falei várias vezes sobre isso, né? Gente, melancia com maionese não agrega não, é horrível, fica ruim, não dá certo, dá BO, não faça isso, dá tipo diarreia. Feijão com chantilly também não, né? Não dá certo, não rola, não vai, não agrega, é uma coisa desarmônica. Então aqui vai um princípio de harmonia, mas para que eu possa saber o que eu vou harmonizar com o outro, eu primeiro saber o que eu tenho para harmonizar. O que eu tenho? Vênus em Touro. O que eu tenho? O que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade nisso. Tem muita gente que tem dificuldade nisso. Ou tem pessoas, que eu vou falar no meu caso, aqui, eu tenho muitas coisas. Por quê? Porque eu sou multitalento. Ah, mas tá muito legal essa multitalento. Não é não, gente, porque desfoca pra caramba. Mas hoje eu já sei, por isso que eu gosto muito da astrologia, porque ela me trouxe esse entendimento, sabe? Essa coisa assim. Então, é bom por um lado, mas ruim por outro. Por quê? Porque eu tenho, com esse multitalentos, muitas coisas que eu tenho como posse, né? E o que acontece? Automaticamente a gente quer trocar, porque existe esse impulso. Porque é um impulso natural, gente. Isso aqui é astrologia. A gente deveria viver mais baseado na astrologia. Só que o que acontece? Eu preciso achar alguém que é multitalento também. Se eu quiser... Porque senão, isso dá muito, mas a gente vai falar sobre isso aqui. E o final é Vênus em Peixes, a Vênus onde as pessoas falam do amor incondicional. Ou seja, eu vou amar além das condições onde Vênus está em Touro e Vênus está em Libra. Por quê? Vênus em Touro e Vênus em Libra ainda está relacionado com o meu pessoal, né? O meu pessoal, é pessoal. Por quê? O processo da impessoalidade, ela começa a acontecer aqui entre casa 8 e casa 9. Da casa 9 até a casa 12, a gente tem um último ciclo de quatro signos, que é fogo, Sagitário, né? Depois vem Terra, Capricórnio, depois vem Aquário, Ar, depois por último vem Água, Peixes, né? Então é o último ciclo. Esse último ciclo são os signos impessoais, né? É uma impessoalidade. Tanto é que você pega muito forte as pessoas piscianas, elas, dependendo de como é a sua configuração, ou pessoas fortes sagitarianas também, elas têm uma coisa da impessoalidade forte. Diferente de câncer. Câncer não. É minha família, meu clã. Touro também é assim. É minhas coisas, é minhas... né? Você vê a pessoa pisciana, de todo mundo. Por quê? Porque ela tá já amando num nível aí superior, num nível netuniano, gente. Num nível onde ela percebe que o que a gente tem não é nosso. No primeiro momento porque a gente tem que cuidar disso aqui porque é nosso, né? Tipo, o vizinho não vai cuidar do meu corpo, não vai. Mas não é nosso, também automaticamente. Então tem essa pessoa, tá chovendo, graças a Deus, uma chuva gostosa, tá tudo fechado, tá, graças a Deus. Então vocês estão escutando aí barulhinho de chuva, tá? Não tem como eu controlar isso, gente. Mas a gente vai focar agora em Vênus em Libra, tá? Dentro de várias mitologias eles também falam, então eles têm vários nomes para isso, e cada um fala. Então, por exemplo, a Vênus em Peixes fala sobre amor fraternal, fala sobre amor incondicional. Então tem muita gente que fala assim, essa história de amar a todos, amar incondicionalmente. Então, para quem não entende, ou para quem não tem um estudo, uma base, vai achar que é balela. Mas só que o amor de Touro, o amor de Libra, que é pessoal, ele de fato ele é limitante, eu tenho um limite, né? Por que esse limite ele vem? Porque o limite ele surge por causa de Touro. O limite é por causa de Touro. Por quê? Porque eu vou muito amar, né, o outro, ou trocar, porque o amor é troca, entendeu? Amor é troca, pega aí, amor é troca. Através daquilo que eu tenho que me limita. Quando uma pessoa, que eu tô falando aqui no meu caso, eu tenho multitalentos, então, ou seja, eu não fico limitada apenas a... Eu aqui falar de astrologia. Por quê? Porque eu faço 31 coisas, gente. Então, além disso, eu faço outras coisas. Então, eu tenho um pouco do que... de dificuldade, às vezes, saber o que de fato eu possuo. Aí você vai ver, eu possuo um monte de coisa. E às vezes são coisas muito distintas, né?
que é bom por um lado, mas é ruim por outro lado, né? Como eu falei aqui pra vocês. Então é o amor que limita. Quando a gente vai falar de peixes, é o amor que tá fora desses limites. Por quê? Porque eu vou te amar além disso. Eu não quero ficar... Então, por exemplo, pessoas que amam além das coisas físicas, além do que tem. Ela tá amando num outro nível, gente, né? Um amor, como eu falo, superior, fraternal. É aquela pessoa que ela ama... Olha que doido isso, né? Pra gente parar pra pensar. É aquela pessoa que... Eu tenho um filho, vamos imaginar, eu tenho um filho, né? Eu amo meu filho da mesma maneira como eu amo uma pessoa que está no Japão. Eu nem conheço. Por isso que o amor pisciano é um amor expansivo, porque Júpiter está lá. É um amor netuniano, por isso que ele rompe a questão de dissolver as ilusões, as barreiras, as separatividades. Então, e para a maioria das pessoas isso é muito fora da caixa, é muito desconhecido. Como assim que se ama? Como assim que você ama uma pessoa que tá lá no Japão, que tá lá no... eu amo, porque o meu amor, ele não limita-se ao que tem, ao que é, onde está condicionado. Ele é a maior. E aí, esse é um amor mais puro e verdadeiro. Peixes. Ah, mas então quer dizer que os outros não é? É, gente, é escadinha, é fases, né? O que a gente precisa fazer é tentar ao máximo despertar os três, né? Por isso que a pessoa, quando ela ama na questão pisciana, as pessoas acham muito estranho. Por que elas acham estranho? Porque para grande parte das pessoas, elas não conseguem ainda amar a todos, uns aos outros, né? Todos somos um. Elas não entendem, né? Porque são pessoas que não conseguem entender, né? Então, não explica às vezes, não deixa... Eu tô chovendo forte, não explica, né? Vamos ver se o áudio não vai ficar deteriorado, mas acho que não vai não. Vamos lá. Então vamos falar sobre a energia libriana e a gente aqui precisa falar sobre um negócio chamado de justo de reciprocidade. Então assim, por exemplo, uma pessoa que nem no meu, eu vou falar um pouquinho do meu caso. Gente, eu tenho tanto para doar, que às vezes a pessoa com que eu tô doando, né, eu quero criar alguma coisa mais específica pessoal, às vezes ela não consegue retribuir. Mas não é porque ou eu tenho um complexo de superioridade ou porque a pessoa não tem pra dar. Ela até tem. Só que como eu falei, eu sou multitalento, tenho muito pra doar, aquela pessoa às vezes vai falar assim, Jesus do céu, não dá pra retribuir, né? Por isso que você tem que olhar o seu mapa astral. Eu entendi, que nem no caso, tá vendo meu vídeo, né? Você viu que tem 20 mil vídeos. E outra, eu atuo em diversas áreas. Por ter tanto para doar. Às vezes eu falo assim, gente, pode ser outra pessoa, mas é que eu tenho muito para doar. Por quê, gente? Porque eu junto em casa 5. Super de casa 5, só parou para pensar, então eu tenho muito para doar. E aí hoje eu falo assim, de vez eu doar para uma pessoa só, que ela não vai conseguir retribuir, porque até tem gente assim, mas às vezes não tem. Eu prefiro doar pro mundo, né? E eu vou trazer esse tema pra vocês, tá? Mas o mais importante é a gente aceitar o que a gente pode doar, né? Porque senão a gente vai falar assim, mas não sei o que... Não, aceitar o que a gente pode doar. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos imaginar que tem pessoas que são abacate. Vamos imaginar que essa linda aqui, ilustração. Gente, eu desenho super bem, mas essas coisas de quadro são muito ruins, não. Não sou muito boa, não. Ela é uma pessoa que é um abacate. Então, qual que é a potência do abacate? Uma árvore grande, muitos frutos, né? Consegue aí ter um tamanho muito maior, por exemplo, de um alecrim. Então, vamos imaginar que isso aqui é um alecrim, né? Um alecrim. Nunca vai chegar, gente. O alecrim nunca vai chegar a nível abacate. Então, o que a gente entende é que as doações são diferentes. Aí que eu tô falando com relação àquela coisa que eu te falei aqui, né, no vídeo. Pô, se quiser trocar, o abacate, ele precisa trocar com alguém que está na mesma altura dele. Então, vamos imaginar que, sei lá, um pé de manga, né? Um pé de manga. Ou até o próprio outro pé de abacate. Então, tem que estar no mesmo nível, gente. Se não está no mesmo nível, o que acontece? Se a gente parar para pensar, esse pé de abacate, ele ofusca esse pé de alecrim. E tanto é que ofusca mesmo, quando você está andando na floresta, na mata, pra quem já viu um pé de abacate, um pé de manga, seja aí um pé aí que vocês veem aí, né? Pô, você olha, cara, quase não existe o alecrim. Por quê? Porque a exuberância, o tamanho do abacateiro, ele é muito grande. Quase não existe. Os outros são engolidos, né? A gente nem vê a grama que tá no chão. É exatamente isso. Então, quando a gente fala de Vênus em Libra, a gente tem que entender que
Primeiro, às vezes, gente, como no meu caso, eu nesta vida, falando em português de Portugal, nesta vida, por exemplo, eu vim para trabalhar mais o amor fraternal. Então é só doar, só doar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque minha vida inteira, nessa parte de relação, sempre foi muito frustrante. Por que sempre foi muito frustrante? Porque, cara, o que eu doava nunca voltava. E como eu falei, aqui não é um complexo de superioridade, do que eu dou é melhor. Não, é nesse esquema que eu tô falando aqui, pra ficar fácil, didático, pra vocês entenderem. E aí eu não entendia. Só teve uma vez na minha vida que eu falei, meu Deus, encontrei a tampa da laranja da minha casca. Só que é a pessoa que ser monge. Aí, né? Por quê? Porque tá nesse nível de doar coisas onde agregava e ficava, né? Não tinha. Era muito interessante que não ofuscava. Nem ele me ofuscava, nem ofuscava ele. Que é exatamente isso. O pé de abacate cobre, né? O alecrim, né? Fica lá meio tipo, né, coadjuvante, assim. Isso que a gente tem que ver é que a questão de Vênus em Libra, ela precisa ser justo, né, justo, recíproco. Eu tô olhando no mesmo, né, tá aqui, ó, tô olhando no mesmo lugar que você, né, porque senão acontece isso. Um protagonista com a coadjuvante, tem que ser os dois protagonistas da sua própria vida, antes, né, de juntar eles, e principalmente quando a gente pega essa coisa do abacate no mesmo lugar, eles conseguem olhar para o mesmo lugar. Então eles conseguem ter essa questão da comunhão. Se a gente pensar no sextil entre Libra e Sagitário, então eles estão olhando para o mesmo lugar, sabe? Para o mesmo lugar. O alecrim, meu filho, o alecrim tem que olhar para quem está no nível dele. Por isso que a gente tem que aceitar, gente, quem está no nosso nível. Essa coisa de, sabe, tem muita gente que fala assim, ai, mas eu quero casar com uma pessoa que ela é dançarina, yoga, sei lá o que. Aí você pergunta, você faz isso? Né? Pra trocar, pra agregar? Não, não faz tão assim. O que você faz? Ah, eu assisto Netflix. Então você vai encontrar alguém que é do Netflix, por exemplo, né? Então isso é muito legal, né? E aí, quando, por exemplo, né, falando aqui, quando eu percebi com relação à astrologia e o mapa astral, eu super aceitei, né? Eu falei assim, não, meu papel é doar mesmo. É dificílimo, existe essa questão de troca, a gente acha, mas grande parte quer ser monge, também quer viver. Geralmente essas pessoas também querem viver do amor fraternal. Então, o que a gente faz? A gente aceita, porque todos os meus relacionamentos, o que eu sempre fazia? Me diminuir. Então, ou seja, minha potência ser um pé de abacate, me diminuía para ser um alecrim, ficava lá. Aí tudo aquilo que eu podia doar armazenava. O que acontecia? Eu ficava muito transtornada. Tinha muitos processos, né? Eu não conseguia doar para aquela. E a gente precisa doar, gente. A gente precisa pôr para fora. É um processo natural, um processo que fala sobre a questão da astrologia. É um processo, é naturalmente. O sol doa. O oxigênio sai da árvore, é um processo natural de toda a vida terrestre, humana, Via Láctea e tudo, enfim. E aí eu sempre me diminuía. Chega uma hora que eu falei assim, não quero mais me diminuir, porque eu não sou um alecrim. Nada contra quem veio para ser alecrim, mas eu não vim. E por quê? Porque eu realmente, gente, eu tenho muita coisa. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você tem tanto para doar. Então, você não quer doar por mim? Porque você não quer receber, né? Porque isso é karma, é trabalho. Ué, cada um veio com as coisas que tem que vir, né? Cada um veio do esquema que tem que vir aí. Não tem como a gente discutir com relação a isso, tem a gente como a gente aceitar. Então, hoje eu trabalho muito isso, essa questão de trabalhar mais o amor. E quando eu aceitei isso, deu um alívio na minha... E realmente com relação ao meu mapa astral, deu um alívio, assim, no meu coração. Falei, exatamente isso. É exatamente isso, né? E aí a gente fica em paz. E aí eu não fico mais me preocupando com isso, né? Hoje realmente o foco eu tenho bastante para doar e doar tudo. Imagina doar tudo isso que eu faço, não somente isso que eu faço de astrologia, mas com outras áreas para uma pessoa só, e ela não conseguir me retribuir, ela não conseguir trocar na mesma moeda. É difícil, é difícil. Então, ou seja, eu prefiro trabalhar esse aspecto mais do amor fraternal mesmo, que é este esquema que eu falei do Vênus em Peixes, né? Porque isso, por exemplo, não precisaria estar hoje nas redes sociais, podia estar só com uma pessoa. Mas imagine o quanto essa pessoa ia receber, o quanto ela precisava
É muito difícil. Então, entendam as 3 formas, nesse caso eu foquei, né, na energia de Vênus em Libra, para você entender que aceite onde você tá, seu patamar, aceite, você tem que trocar para ter aqui precisa ser pessoal mesmo, sabe? É tete a tete, reciprocidade, é troca. Por quê? Para não ofuscar, para ninguém ser superior ao outro, para ninguém, né, comer bola nesse sentido de, não, eu tenho mais do que você. Não, as coisas precisam ser proporcionais. É uma coisa venusiana, é uma coisa justa, né? A própria energia libriana fala isso, a balança, gente, né? Para que fique algo harmônico entre as pessoas, né? Entendeu isso? Quer comentar aqui? E outra coisa, gente, curte esse vídeo, compartilha, ajuda o canal a crescer. Se você gosta desses conteúdos, se você gosta da maneira como eu explico. Gente, tô derretendo aqui, ó. Nossa, olha, choveu, mas tô derretendo aqui, ó. Meu Deus do céu, né? Porque aqui não tem ar-condicionado, não. Aqui é na base, vamos fazer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer acessar mais os conteúdos, você pode acessar através do curso online ou também compartilhando para mais pessoas saberem. E assim, você trabalha aí em você, o seu elemento ar, para que isso chegue em mais pessoas. Então, um grande beijo para vocês. Fiquem bem e fiquem em paz.